Lucas capítulo 9, versículo 57 até o 62. Vamos lá. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar aos seus mortos. Porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A palavra de hoje diz sobre tempo, né? A mensagem de hoje é sobre tempo. É sobre tempo no sentido assim, o que seria tempo? O que é tempo? O que nós estamos fazendo com o tempo que nós temos, tá? Percebam aí que no versículo 57 até o 62 do capítulo 9, nós temos 3 situações muito parecidas. 3 situações de homens que estão ali envolvidos com Jesus Cristo, né? Só que vocês repararam algum problema? Tem alguns problemas aqui. Alguns problemas no quesito relacionamento com Cristo. Isso aqui deve pautar muito a nossa vida. Porque aqui nós temos um problema de relacionamento com Cristo e um problema também de tempo. Mas como assim de tempo? Por isso que eu queria que vocês pensassem, que a gente pensasse junto aqui, o que seria tempo? Como assim tempo? Ou o que vem a ser tempo na minha vida? Como eu estou usando o tempo? Porque repara só no terceiro homem: deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E o anterior eu estava falando também sobre eu quero enterrar meu pai. Essas pessoas não têm parentes mortos agora, pelo menos não a que eles se referiam, tá? Essa passagem aqui, no diálogo, eles não estão falando de pessoas que já morreram, porque às vezes pode parecer isso, né? No primeiro momento que a gente lê, pode parecer assim que Jesus é sem coração, fala, não deixa nem o cara enterrar o pai dele. Parece que alguém morreu e tá longe o pai, né, no caso, e os da casa, como fala na tradução também, na outra tradução aí só falou de Jesus: não, eu só vou lá ficar esses dias ali, vou enterrar e aí eu volto. Mas não é isso não, porque aqui eles estão se referindo a ficar com os seus parentes, ficar com seus pais até que eles morressem. Aí depois eles iam e seguiriam a Jesus, entendeu? E isso faz toda a diferença nesse texto. E é por isso que ele fala, porque era costume também ficar para cuidar dos pais e aí depois se resolver na vida, digamos assim. Jesus fala: não, o tempo é agora. Eu lembro de já ter passado por essa passagem já, destacando a diferença dos 3, só que hoje a questão é sobre a questão do tempo. É o que a gente está fazendo com o tempo. Por exemplo, os 3, principalmente os 2 últimos aí, eles confiaram no tempo para que o tempo fosse gerar alguma mudança e fosse gerar um impacto na vida deles. Mas o tempo, e essa afirmação da palavra de hoje, o tempo não muda ninguém, gente. Não se deve confiar no tempo para a transformação de ninguém. Porque seria muito bom, inclusive, humanamente falando, se o tempo curasse as feridas. E é uma frase que a gente escuta na sociedade de um modo geral. O tempo vai curar as feridas. Mas a má notícia, carnalmente falando, o tempo não cura nenhuma ferida, irmãos e irmãs. O tempo não é suficiente para arrumar nada na nossa vida. O tempo, ele não é por si só bom. Nós vamos discorrer, tá? Pode parecer porque essa é uma verdade que é dita há muitos anos, a gente escuta muito isso. E a gente escuta assim, calma, o tempo vai passar, isso vai se resolver na sua vida. Mas a palavra vai nos mostrar que o tempo por si só ele não vai resolver nada. O tempo não cura nenhuma ferida que é aberta. Um relacionamento, por exemplo. Colocar relacionamento entre pai e filho, que eu já vi acontecer. Relacionamento entre marido e mulher. Relacionamento de namorados. Relacionamento entre amigos. Não,
calma aí, o tempo não vai curar. O que vai curar então? Isso que nós vamos discorrer. Nós temos 2 pontos aqui para falar sobre isso nessa noite, tá? Porque o tempo, ele pode ser enganoso. Ele tem uma tendência, inclusive, de enganar. Porque tem muita coisa nos relacionamentos que eles ficam debaixo do tapete. Porque a gente gosta da ideia de que o tempo vai curar. Relacionamentos que eu digo, tanto com Deus, na vertical, quanto com os nossos pares, na horizontal, né, digamos. Se a gente olhar, vamos abrir lá em Eclesiastes, capítulo 3, texto muito famoso. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem em fazerem bem na sua vida. Amém, irmãos? Algumas traduções no versículo 11, que eu acho muito bonito, inclusive. E Deus pôs, não sei se alguém tem, a eternidade no coração do homem. Alguém tem essa tradução? Deus pôs a eternidade, ou seja, o desejo de viver para sempre no coração do homem. Todos buscamos alguma coisa. No final das contas, a gente não pode falar que só Deus preenche o nosso vazio, porque senão dá uma sensação de que Deus é do tamanho certo pra gente. Não, Deus é muito maior. Deus não tem como se comparar a sua grandeza, sua glória, sua majestade, e não divide glória com ninguém. Mas Deus pôs, de tão misericordioso que Ele pôs o desejo de eternidade em nossos corações. Então, nós vimos aí, do versículo 1 até o versículo 12. Tempo tem para tudo nessa vida. Mas espera aí, você falou que o tempo não cura. O tempo não cura. O sábio Salomão está falando assim, ó, que para tudo nessa vida tem tempo. É como se ele estivesse dizendo, ó, respeite o tempo das coisas. Não guarde o tempo das coisas. Por exemplo, tem tempo de chorar. E tem, vou falar uma coisa para vocês. Na vida, ela realmente dá pra gente tempos de choro. Mas o pregador está falando, ó, respeite o tempo de choro. Chore. Mas não fique para sempre nesse tempo. Porque a própria palavra também fala, o salmista vem falar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, o tempo vai mudar. Mas não é o tempo que vai curar o choro. Não é o tempo que vai curar a ferida. Por isso é melhor respeitarmos os tempos. Porque respeitando os tempos, a gente dá a possibilidade daquilo que a gente precisa ser transformado e curado, de assim ser feito. Porque se a gente usa textos da palavra para tentar encobrir tristeza, a gente só vai carregar as coisas para debaixo do tapete. E não vai ser curado. E não vai ser restaurado. Nós precisamos de quê, irmãos e irmãs? Restauração. A gente precisa ser curado. Não há um sequer que não precisa. Os grandes, inclusive os grandes pregadores, cara, se a gente olhar a vida de Jonathan Edwards, John Owen, Spurgeon, todos eles estavam de joelhos todos os dias. E eles sabiam que eles não eram maior, não eram mais do que ninguém. Porque eles respeitavam o tempo e sabia que nada ia fazê-los curados a não ser a Cristo, a não ser uma vida de joelhos, a não ser uma vida de oração, a não ser o clamor pela presença de Deus. Então há tempo para tudo. Mas eu tenho que forçar estar alegre, ou tenho que... Tá, tudo bem, até pode ser em certos casos. Só que isso não pode ser
a regra geral ou que vai nortear a nossa vida. Porque senão o problema, na raiz, ele nunca vai ser enfrentado. E os problemas devem ser enfrentados lá na raiz. A raiz dos nossos problemas, dos nossos pecados, é a falta de comunhão com Deus. E depois, a falta de comunhão com a igreja. Olha só que coisa. Esse é o primeiro ponto, irmãos. O tempo, ele não cura as feridas. Mas o tempo, eles devem ser respeitados. O segundo ponto. O tempo não transforma ninguém. O tempo não vai transformar ninguém. Essa é uma verdade também que ela é ruim se a gente olhar do ponto de vista do homem. Assim, nosso, sabe? Porque seria muito mais fácil se a gente chegasse e realmente isso fosse uma verdade. Tipo, o tempo vai me fazer ficar maduro. Se eu confiar no tempo, eu tô lascado. O tempo não faz ninguém maduro. É incrível isso. Isso também não significa que a gente vai desrespeitar, lógico, os mais velhos, né? Porque eles têm muita coisa para passar, obviamente. Só que o tempo não deixa ninguém maduro. Porque o papel do crente, ou qual que é o objetivo do crente? Lembra qual que é o objetivo do cristão? Se tornar parecido com Cristo. Esse deve ser a nossa maior preocupação. Porque eu me tornando parecido com Cristo, se eu quero ser um esposo melhor, isso vai acabar acontecendo. Se eu quero ser uma pessoa melhor, isso vai acabar acontecendo. Por quê? Eu estou mirando Cristo, que é o ser humano perfeito. Lá em Romanos vai falar que ele é o verdadeiro Adão, o verdadeiro homem, aquele que é perfeito. Esse é o nosso alvo. E é a partir dessa perspectiva que a gente então vai começar a entender que o tempo não vai curar e o tempo não vai transformar ninguém. A gente não pode depositar e confiar no tempo para nada. Parece uma coisa louca, né? A gente tá falando de tempo como se fosse pessoa. Mas às vezes, na nossa mente, a gente coloca de fato como se fosse. Porque a gente coloca assim a carga de uma mudança nossa no tempo. Tipo, hoje eu sou assim, sei lá, eu me estresso fácil, mas eu sei que daqui a 10 anos eu vou acabar mudando. Se não for transformado, não vai mudar. Não vai mudar. Se não agir no tempo, no agora, a gente não muda, irmãos. A gente não se transforma. Saber que o tempo não vai curar as feridas é, ao mesmo tempo que carnalmente pode parecer ruim, mas é bom. Por quê? Porque eu já posso correr para a solução. Porque se o tempo não cura a ferida, peraí, eu começo a pensar. Eu tenho que buscar quem vai curar essa ferida no meu coração. E somente Cristo, a sua obra na cruz, somente o poder do Espírito Santo, só Ele tem capacidade de curar. E consequentemente também, já indo para o ponto que a gente estava falando, de transformar a nossa vida. A palavra de Deus não concorda com o tempo muda. Porque quem muda é Cristo, agindo em nossas vidas. Isso é muito bom, porque nós somos privilegiados de saber, de ter encontrado um caminho, que é o caminho, a verdade e a vida. Já é um motivo da gente, inclusive, celebrar mesmo, de ficar, mesmo nos momentos tristes, nos dias de tristeza, de choro, de saber que, peraí, calma, tem um caminho tracejado aí pra gente. E esse caminho é muito melhor, muito mesmo, do que os nossos planos, inclusive. Um ponto aqui, só pra gente refletir também. Lembra do deserto? Lembra do deserto? O povo de Deus caminhou pelo deserto quantos anos? 40, né? Era para caminhar tudo isso pelo trecho que eles fizeram? Não era. Deus que fez isso. Mas por quê? Porque Deus estava brincando com eles? Não. O nosso mal, que é a dureza do nosso coração. O tempo não mudou as pessoas no deserto. As pessoas continuaram do jeito que elas estavam. E olha só, o tempo foi passando, suas durezas mais enraizadas, mais fortes, mais, com perdão da expressão, mais más. O tempo faz, às vezes, as pessoas ficarem mais duras, ao invés de ficarem mais parecidas com Cristo. Então o deserto que a gente passa, só que coisa, deve nos transformar. Se a gente está passando por dificuldade, por deserto, por problemas,
A gente não pode passar por eles sem ser transformado. A gente tem que aprender com o deserto. A primeira coisa que a gente aprende com o deserto é a dependência de Deus. Que Deus ele vai prover, seja lá o que for que a gente precisa. Se for de palavras, se for de oração, se for de algo mais físico mesmo, material, não sei. Deus vai prover e a confiança deve estar nele. Coisas que as pessoas no deserto, lá agora falando de novo lá do povo de Deus, elas não tiveram. Elas tiveram, a palavra fala que a sua cerviz ficava dura, né? Cerviz dura. Ou seja, o que é uma cerviz dura? Ficava assim, ó, curvado, né? Não olha para onde? Para quem tem o que olhar, que é para Deus. Então, às vezes, os nossos problemas, nossas dificuldades, nossas aflições, que são difíceis mesmo, são difíceis pra caramba. Mas a gente não pode passar por elas e não mudar. A gente tem que mudar. E qual que é o tempo? É agora. Pro crente, o tempo é agora, irmãos. Porque o tempo, ele não é só, entre aspas, malvado. O tempo, ele é um forte aliado. Que a gente caminha já para a nossa conclusão. Por que ele é um forte aliado para o crente? Porque ele sabe onde ele vai buscar aquilo que vai fazê-lo transformar, que é na sua palavra, a palavra de Deus, que é na comunhão com os irmãos, ou seja, com a igreja, e principalmente no aumento no relacionamento com ele, porque aí a gente aprende a depender mais dele. Lembra o que Isaías fala sobre que nós vamos aprender, ou que nós seremos, ou que o povo de Deus, no final das contas, será como águia? Vamos lá, Isaías capítulo 40, versículo 30. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso aqui é forte, porque isso aqui é uma realidade para nós, para o povo de Deus. Profeta, é Deus falando através da boca do profeta. Pode perceber que ele não está falando assim, ó, aquele que... Porque ele está falando assim, ó, o jovem, para falar aquele que teoricamente tem força ou tem vigor, ele vai se cansar. Só que ele está fazendo um paralelo, não é com o idoso ou com o velho ou quem tem mais tempo de vida. Repararam nisso? Porque ele fala primeiro, os jovens se cansarão, e depois ele não fala assim, aqueles que têm mais idade ou aqueles que são mais maduros. Ele fala quem que vai renovar suas forças? Os que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Percebam que aqui a questão do tempo, ela não está explícita, mas está implícita. Porque Deus está falando assim, ó. Aquele que espera no Senhor vai ter sua força renovada. Então, o tempo de agora, para o crente, para o cristão, é um tempo de esperar em Deus. Caminharão e correrão. Os que esperam, eles não ficam parados. Mas aqueles que vão com as próprias forças, eles vão se cansar uma hora. Mas aqueles que esperam no Senhor e vão, eles não vão se cansar. Então não vai existir tempo que a gente vai ficar fisicamente cansado? Até vai. Porque a gente leu, inclusive, na palavra que há tempo para tudo nessa vida. Mas Deus, porque a gente espera nele, ele nos levanta. Ele nos faz andar. Nos faz caminhar. Ele vem e enxuga nossas lágrimas para mostrar para a gente o vislumbre daquilo que vai acontecer e que nos aguarda no futuro não muito distante. Que é naquele período que a gente já leu algumas vezes. No porvir. Não vai haver choro, enfim, nem tristeza. E para finalizar, o tempo, já vimos que o tempo não cura nada. E o tempo não transforma ninguém. Não deixa ninguém maduro, ninguém mais confiante, ninguém com mais fé, ninguém com mais nada. Para finalizar, a gente vai então, peraí, mas se o tempo não faz isso, quem faz? A resposta, na verdade, já foi dada. Deus. E a obra de Cristo na cruz do Calvário, que apontou a ressurreição para nós que éramos mortos, vivíamos em nossos delitos e pecados, e agora vivemos, temos vida de verdade, é isso que vai gerar a mudança. E é a mudança que leva à transformação.
É a mudança que pode fazer com que as feridas cicatrizem. As feridas, elas não vão, a não ser que Deus queira, mas normalmente as feridas, elas não vão ser extintas, porque as marcas, elas ficam. O pastor leu no final de Gálatas, na terça-feira, texto espetacular, Paulo falando aos Gálatas, que ele carrega no corpo as marcas. E olha, irmãos, por isso eu gosto daquela música do Rodolfo. E das minhas feridas saia poder pra... Acho que é mais ou menos assim, né? Saia poder pra curar. E cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar, até que a casa esteja cheia, templo do Espírito Santo, até que o teu reino venha. Espetáculo. Porque o tempo é nosso aliado como crente, tá? Deixando bem claro isso. E por que é nosso aliado? Porque a gente sabe em quem a gente vai correr pra ser transformado. Cristo. Amém, irmãos? A gente não pode confiar no tempo. O tempo, ele não vai agir as coisas sozinho. O tempo para nós, irmãos, é o hoje. Se a gente tem que perdoar, que a gente perdoe. É fácil? Não é fácil. Se a gente tem que mudar, abandonar algo por amor de Cristo, o tempo é agora. A gente não pode confiar no tempo. A gente não pode confiar para amanhã ou para como aqueles que seguiam Jesus falaram. Não, mas deixa eu enterrar lá. É meio que aquela palavra, né? Procrastinação. Vai além disso, tá? Mas é como se fosse, tipo, não, eu gosto disso, mas depois eu mudo. Depois eu vejo isso. Depois eu perdoo. Depois o tempo para o cristão é o agora. É difícil muitas coisas. Mas é só assim que o mal pode ser extinto lá na raiz. É só assim que a cura, que vai gerar cicatriz, ou seja, vai continuar ainda na nossa vida, dependendo seja lá o que for que venha acontecer. Mas essa cicatriz, você vai poder falar como Paulo, que carrega no corpo as marcas da obra de Cristo contigo. E é a partir disso que Deus pode operar através de nós. O tempo nosso aqui é para ser talhado. É difícil, mas vamos que vamos. Para no futuro a gente ser, se Deus quiser assim permitir, ter uma vida de eternidade com Ele. Alguém tem algo a dizer? A última frase que eu coloquei assim, confiança tem que ser em Deus, não pode ser no tempo. Mas já tinha meio que falado, né? Mas é isso. Fala aí, Jesus. Você estava falando? Fala de Deus. Hã? Eu estava pensando aqui, viajando, quando a gente fala isso aí, a gente quebra paradigmas ou pensamento que nós temos. Porque a gente fala, o tempo cura. O tempo não cura. O tempo pode abrandar aquilo, pode, mas não vai curar. Eu estava pensando aqui, a ideia, acho que da palavra pra gente é saber que tentei procurar um versículo aqui, mas não achei, que realmente a palavra o tempo se chama hoje. Já ouviu falar que o tempo se chama hoje. Até o próprio Deus fala assim, cara, o tempo que você tem que viver, o tempo que nós temos que viver é o hoje. Porque até o amanhã Deus fala, amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o teu mal. Viva o hoje. Se tem que perdoar, faça hoje. Se tiver que falar com Deus, é hoje. Deixa para amanhã, traz seus cuidados. É o hoje que você tem que fazer. Na ideia do tempo também, de você olhar para Deus como Deus é a nossa esperança, sabe? Não o tempo. E aí quando você fala assim que aqueles que permanecerem no Senhor renovarão suas forças, subirão como águia. É esse trecho aí, ele fala exatamente isso. Que, ou seja, o tempo ele vai passar, mas a partir do momento que a minha esperança não está no tempo, sim está em Deus, eu vou renovar as minhas forças. E cada dia eu vou vivendo um dia por vez. Aqui você falou, há tempo de choro, hoje eu vou chorar, amanhã eu vou rir. Hoje eu vou lutar, eu estou em guerra, amanhã eu estou em paz. E essa coisa de, em todo esse tempo, em todo o tempo que nós passarmos, a nossa esperança está em Deus e não no tempo que vai passar 2, 3 anos e aí meu coração vai estar curado. Difícil. Eu já passei por coisa parecida. Às vezes é feito o contrário, né? Vai passar, não quero nada disso, não quero falar com fulano, não quero falar assim, não, vai passar. Não passa, até hora que não passa. Se você não enfrenta os seus problemas, se
você não procura arregaçar as mangas, não vai. Então, eu acho isso. Acho que a palavra, assim, nesse sentido, para mim, hoje, nesse sentido de o tempo se chama hoje, o que eu tiver que fazer é hoje, e a minha esperança está em Deus, não no tempo. Porque o tempo, ela acontece para cada um. Aí existe maturidade a partir do momento que o tempo vai passando? Humanamente, em alguns quesitos, pode ser sim, mas quando a gente fala espiritualmente, que nós cristãos, a gente tem que pensar assim, nós somos seres espirituais também. Cara, assim como nós humanos, nós somos bebê, tomamos leite, vamos crescendo, adolescente, adulto, e depois velhos. O que acontece? É o tempo e a fase em cada um de nós carnalmente, mas espiritualmente a palavra diz que você está tomando leite, daqui a pouco você vai se alimentar com carne. Já era para nós estarmos maduros ou adultos na fé. Muitas vezes a gente ainda está um bebezinho na fé. Então esse tempo espiritual também a gente tem que viver, né? Eu acho assim. E essa palavra de hoje é cada coisa viver assim como a esperança está em Deus. Aquele que cura é Deus, aquele que faz é Deus. Mas acho que a palavra é essa aí. Porque a história do tempo cura seria bom, assim, pro ser humano seria bom, assim, se fosse verdade. Tipo, o tempo cura. Quer dizer, então eu evito de pensar naquilo, seja lá o que for. Daqui a 3 anos, passou. Esqueci. Mas não acontece. Porque pode surtir o efeito contrário, que é deixar a gente mais duro de coração. Isso a gente pensando numa mágoa, em um rancor, seja o que for. Agora, ou pecado até. Não, agora isso eu ia falar agora. Pecado. O pecado é mais difícil, porque o pecado, o tempo não vai arrancar o seu pecado. Não o vai. Tempo não transforma, não cura a nossa alma interior em relação ao pecado. Não vai. Não vai de jeito nenhum. Isso aí é certeza absoluta. Mas assim, aquela questão de mágoa, de coração ferido, o tempo ele pode abrandar, mas você não sai curado. Não sai curado. Por isso que por mais difícil que seja, e é difícil mesmo, assim, é bem sincero, é difícil esse tipo de coisa. Mas o cristão, ele é isso que é o caminho estreito, por exemplo. É um dos significados de caminho estreito. É de lutar contra a carne, nesse sentido até de questões de mágoa, de sentimento, de pecado, de não colocar na carga do tempo a mudança. Porque a mudança, ela é a nossa mudança, na verdade. Só que não na nossa força. Porque nós somos daqueles que esperam no Senhor. Por isso que o tempo é agora, não tem jeito. Não tem muito como para onde correr além disso. O tempo é agora. Amém. Acho que eu ia falar só mais um detalhe, mas fugiu agora. Mas acho que é isso mesmo. Então é isso. Meu Deus, Pai, muito obrigado. Louvado seja o teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entregar ao Senhor, Deus, as nossas, tudo em nós, Pai, na verdade, tudo em nós. Que venhamos a despejar aos teus pés, Senhor Deus, nossos desafios, nossas dificuldades, nossas ansiedades, nossos pecados, nossas falhas. Possamos derramar, Senhor Deus, aos teus pés tudo aquilo que a gente às vezes até sem intenção, sem querer, enfim, colocou na carga do tempo, ou nas costas, ou na direção do tempo. Mas na verdade, estamos aqui, Senhor Deus, e clamamos pela tua presença, que o Senhor não se aparte de nós e não nos deixe cair nesse erro de guardar e deixar para o tempo resolver coisas que às vezes estão enraizadas em nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, nessa mudança, porque é só mudando que a transformação vem. E é só pelo poder do Espírito Santo agindo em nós que isso é possível. Por isso que nós te pedimos e colocamos, Senhor Deus, as nossas vidas, que dia após dia, Senhor Deus, venhamos a ser moldados à imagem de Cristo, de glória em glória. Não para nós, não para nos gloriarmos, nada disso, mas para que o teu nome seja exaltado de alguma forma, Deus, através de nossas vidas, e que outros venham a conhecê-lo também, Senhor Deus. Essa maravilhosa graça, que outros possam conhecê-lo. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Entregamos aqui esse culto. Amém.
E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Valeu mesmo. Seu like e sua inscrição são muito importantes. Até a próxima leitura.